Saudações às turmas de Química, né, do primeiro B e do primeiro C. Espero que vocês estejam bem. Não vou negar que eu estou muito ansioso para voltar à nossa rotina presencial, não é? Mas, se Deus quiser, a gente vai estar retornando, tomando os cuidados necessários, né? Escutando as orientações, fazendo a nossa parte também, para que a situação possa se normalizar o mais rápido possível. Enquanto isso não acontece, pessoal, a gente continua, né, com a nossa sistemática virtual. E hoje, antes da abertura propriamente da aula, eu quero mais uma vez pedir que vocês acompanhem toda a correção, né? Volte o vídeo, procure ver o passo a passo, ver as explicações para compreender realmente a resolução das questões, tá bom? E no final a gente reforçar o nosso compromisso de amanhã. Eu vou detalhar um pouco melhor a respeito do nosso simulado virtual, certo? Mas sempre a gente faz a abertura de uma videoaula resgatando alguma coisa que ficou da aula passada, né? E sempre no final da aula a gente deixa uma questão, um desafio, incentivo vocês a participarem para acertando ter a bonificação, né? E a gente vai iniciar propriamente essa aula falando dessa questão desafio nossa, tá bom? E a questão desafio nossa foi essa aí, tá bom, pessoal? Tem essa imagem e a pergunta: quantos círculos você enxerga aqui? Tem um desenho dos círculos, né, com a intersecção entre eles, e tem também um alertazinho para nós, né? Presta atenção, quer dizer, analise com calma, com cautela, tudo direitinho. Eu fico satisfeito com o número de participações que houve, né, tanto do primeiro B quanto do primeiro C, e a gente espera que a cada aula eu sei que vocês têm muitas atividades, os outros professores, às vezes tem semana que sobrecarrega mais, né? Mas esse desafio é também para ver como é que está a nossa atenção. É sempre coisa mais puxando para raciocínio lógico, de concentração, de percepção, do que propriamente para o nosso conteúdo de química, tá bom? Mas a gente vai fazer o seguinte, antes de revelar se alguém acertou, né, no primeiro B ou no primeiro C, e divulgar quem foi, se é que alguém acertou, vamos explicar qual é a resposta, né? Vamos explicar isso aí, mas houve uma quantidade boa de participações, né? Então, vamos lá. Pessoal, veja só. Quando ele diz assim, o óbvio seria a gente analisar já esses círculos aqui, né? 1, 2, aqui, e outro aqui, 3. Né? O óbvio. Mas a gente disse, não, tá uma coisa muito fácil para ser uma pergunta de desafio. Deve ter alguma pegadinha por aí. E na verdade, tem. Né? Não sei se é pegadinha, uma questão de análise, de observação com calma. Porque quando ele pergunta quantos círculos, ele não está se referindo apenas à imagem desses círculos grandes aqui não. Mas é na imagem de uma forma geral. Né? Nessa imagem completa aqui. Aí o que é que acontece? Vamos lá contar quantos círculos tem na imagem, viu? De forma geral. Se você olhar aqui na parte interna da letra Q, acompanhe o mouse aí, tá bom? Tem um círculo aqui, certo? Na letra O do mesmo jeito. Vão contando aí, 2 já, né? Um aqui, outro aqui, 2. Outro O aqui, ó, 3. Outro O aqui, ó, outro círculo, 4. Outro que aqui, ó, 5. Então aqui tem 5 círculos, certo? Vamos para as outras letras lá embaixo. 5, hein? Aqui no O, 6. Os 3 círculos grandes aqui, 7, 8, 9. Né? 9 círculos. Só que
Esses pontinhos que aparecem tanto no sinal da interrogação quanto no sinal da exclamação também são círculos. Então temos mais um aqui e mais dois aqui, 3. Então tinha dado 9, né? 10, 11, 12. Tá bom? Então resposta correta, 12 círculos. Algumas pessoas dizem, não, Glauber, não enxergo nenhum. Na verdade, você talvez não esteja percebendo, mas você está enxergando, porque você está vendo a imagem, só que você não identificou, né? Ou identificou apenas uma parte, tá bom? Mas a resposta, 12 círculos, ok? E agora, divulgar se houve algum vencedor, né, do desafio, alguém que tenha recebido essa imagem aí. Houve sim, viu? Então, no primeiro C, infelizmente, não houve acertador para a pergunta, o vencedor do desafio, mas aconteceram participações sim, mas ninguém respondeu certo. Mas não tem nenhum problema, o importante é participar, né? O acerto é uma decorrência da participação. Mas no primeiro B, houve uma pessoa que acertou, né? Então eu quero parabenizar, não só por ter ganho uma bonificação, mas por ter acertado também. Quero parabenizar do primeiro B, a Alessandra Carina, né? A Alessandra Carina foi a vencedora do desafio na turma do primeiro B. Parabéns, hein? No final da aula de hoje a gente vai, antes dos avisos, né? A gente vai também apresentar o desafio que vocês vão analisar até a próxima semana, tá bom? Lembrando que o prazo para dizer a sua resposta do desafio é até terça, viu? Terça à noite. Tem aluno também que entrega junto com a atividade na quarta-feira. A atividade é aceitável, mas o desafio não, porque já passou do prazo, tá bom? Não me esquecer não. O desafio é até a terça, tá bom? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos agora à correção das questões 17 a 23. Essa é a última bateria de atividades das questões de substâncias e misturas, tá bom? A gente divide ela em 3 momentos, ok? Então a gente vai analisar aqui a questão 17, que diz assim: as seguintes afirmativas referem-se a substâncias e a misturas. Assinale a coluna 1 para correto e a coluna 2 para errado, tá bom? Então a gente olha a frase, se for certo, a gente coloca 1 na frente. Se for errado, a gente coloca 2, tá bom? É só certo e errado, só que a gente vai colocar 1 ou 2. Vamos para a primeira. A água do mar é uma substância? É uma substância a água do mar? Certo ou errado? Nessa parte aqui, quando ele diz substância, ele está querendo se referir à composição da água do mar. A composição da água do mar, ela é composta por um elemento específico? Não, né? É composta por várias coisas juntas. Então a gente tem aqui 2 de errado. O bronze, liga de cobre e estanho é uma mistura? A palavra já está dizendo, né? O bronze é uma liga, quer dizer, é uma junção do cobre e do estanho. Então realmente é uma mistura. Isso aí está certo. Aqui já diz, ó. Liga de cobre, quer dizer, uma união do cobre com o estanho. Está certo. O etanol é uma substância. Nessa parte aí, pessoal, substância sim, e substância, né, simples, porque o etanol é uma variação do álcool, tá bom? O oxigênio é uma mistura? A parte do oxigênio é uma mistura? Não, o oxigênio, ele vai ser aqui, na nossa análise, isso aqui está errado, ele é uma substância, né? É um elemento, tá bom? Aí aqui vai dizer para nós na quarta afirmação, o ar é praticamente uma mistura de oxigênio e de nitrogênio? Sim. A composição do ar, dos 100% do ar atmosférico, nós temos aproximadamente 79% de nitrogênio, né? 78%, entre 78% e 79% de nitrogênio. Oxigênio, 20%. E o outro 1 ou 2% que sobram são de outros componentes que o ar vai trazer, né? Como alguns resíduos,
como a presença de outros gases menos significativos, mas entre 98% e 99% do atmosférico é oxigênio e hidrogênio. Então isso aqui está correto. Então a sequência é 2, 1, 1, 2 e 1. Tá bom? A gente agora vai avançar para a próxima questão, né? Que é a questão 18. Tá bom? Em sequência. A 18 diz o seguinte: um sistema constituído por 3 cubos de gelo e água líquida é. Essa é uma questão simples. Não vai cair nessa onda aqui de 3 cubos, né? A gente pode fazer uma representação aqui, ó, desenhando como fosse um copo aqui, alguma coisa, um recipiente. Aqui água até nessa parte de cima. E aqui a gente rabisca aqui 3 cubinhos de gelo, né? Pessoal, é o seguinte, no caso aqui, ele está querendo saber, tem que ter cuidado, viu? Porque ele está querendo saber as fases. Se tem uma fase, se tem... O que é que acontece? Tem que ter cuidado, porque é uma substância só. Água no estado líquido e gelo, que é água no estado sólido, é a mesma substância, né? Então, a gente tem um componente só. Só que ele quer saber as fases. As fases é aquilo que você consegue diferenciar visualmente. Então, nós temos 2 fases. Água no estado líquido e água no estado sólido. São 2 fases, né? A resposta aí é bifásico. Agora, tem que chamar atenção aqui para algo que você pode se atrapalhar. Ele colocou 3 cubos, né? Na intenção de você, talvez, entender que para cada pedrinha de gelo dessa, cada cubozinho desse aqui, para você considerar uma fase. Se você pensar desse jeito, aí você vai se atrapalhar e vai colocar tetrafásico, né? Mas não. Independente da quantidade de cubo de gelo que tem aí, 2 pedrinhas, 3, 4, 10, não tem nada a ver. A quantidade não vai influenciar por conta que vai ser a fase sólida, independente de quantos pedaços tiver. Tá ok? Então, 2 fases aí. Aqui a gente vendo vai ser bifásico, né? Então, aí é letra D, tá bom? Letra D aqui, ó, bifásico, ok? Questão 19. Considere os sistemas abaixo, assinala a alternativa que apresenta apenas sistemas homogêneos. Aí nós temos aqui, ó, água e óleo, água e álcool, tal, tudinho. Ele quer saber homogêneo. Aquele que quando a gente une, um pode ficar dissolvido no outro, que você não consegue ver a separação entre eles, né? Um consegue dissolver o outro. Água e óleo não é homogêneo, heterogêneo. Areia e álcool também, né? Areia com álcool eu consigo ver a separação, consigo ver cada componente separadamente. Então isso aqui é heterogêneo, está fora. Água e sal de cozinha, sim, o sal de cozinha dissolve na água, aqui é homogêneo. Água e álcool, quando unido a gente também não consegue diferenciar onde está cada um, é homogêneo também. E gás carbônico e oxigênio, como a gente vem falando desde as últimas aulas, os gases, sempre que estão juntos, eles formam um sistema homogêneo, não é isso? Então a gente tem esses 3 últimos aqui, ó, como sistemas homogêneos. Os gases sempre vão, quando se unem, sempre vão formar um sistema homogêneo. E aqui a gente tem 3, 4 e 5, analisando aqui as alternativas, seria a letra E, né? A letra E, 3, 4 e 5, a resposta certa da questão 19. A questão 20 diz: adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, obtém-se um sistema. Imaginar aqui, pessoal, olha, se quiser pode fazer uma representação, não tem nenhum problema, né? A gente sempre que possível tenta demonstrar através de ilustração, de desenho, para ver se entende melhor. Aqui o recipiente, vamos colocar aqui que aqui a gente tem água, né? Tem excesso de água, muita água que ele está falando aqui. E aqui vamos fazer de conta que porque o açúcar e o sal, eles se dissolvem aqui na água. Então a gente não consegue ver a diferença, né? E a areia não, a areia fica aqui embaixo. Então se a areia ficar aqui embaixo, a gente pode analisar aí tudo direitinho, né? Então a água, se for aqui água, né? Água com parte aqui de sal e água com açúcar dissolveu. Só que a areia não. A areia ficou aqui embaixo, como vocês estão vendo. Tá certo? Então aqui ele quer saber
o tipo de sistema, se ele é homogêneo e se ele é heterogêneo e quantas fases ele tem, né? Se você identificar logo pelas fases, veja só, água, açúcar e sal vão formar uma única fase, né? Que vai ser dissolvido açúcar e o sal na água, então vai ter uma fase só. E a areia mais outra. Então é um sistema bifásico. Se é um sistema bifásico, a gente já descarta letra A, letra C e letra E. Vai analisar só letra B e letra D, né? Quando você identifica a questão das fases, você já analisa isso aí, tá bom? E aqui, ó, a gente é homogêneo? Também não é. Homogêneo seria se tudo fosse conseguir ser dissolvido, né? Mas tem um componente que não dissolve, que no caso aqui é a areia, tá bom? Então a gente descarta o que não é bifásico, a gente descarta, e quando fala homogêneo, a gente descarta também. No caso vai sobrar só a letra D, né? Que é heterogêneo, bifásico, como a gente já falou, tá bom? Então a gente segue agora para a próxima questão, que é a questão 21, que diz assim: é característica de substância pura, tá bom? Isso aqui é uma parte mais conceitual, né, que a gente tem que estar mais atento, então ele vai dar algumas informações. Vamos analisar aqui cada um. Ser solúvel em água. E isso não é uma máxima para todas as substâncias, né? Tem substâncias puras, quer dizer, formadas por um mesmo átomo, um mesmo tipo de átomo, um mesmo tipo de elemento químico, que não necessariamente vai ser dissolvido em água, né? Então tem alguns tipos de substância pura que é em contato com água não dissolve, tá bom? Letra B, ter constantes físicas bem definidas. Isso é verdade, porque cada tipo de substância tem características próprias, ou seja, ela tem um certo ponto de ebulição, um certo ponto de fusão, um valor para a densidade dela, né? Então ela tem as suas próprias características. Então é letra B. Se a gente analisar as outras, C, tem ponto de fusão e ebulição variáveis. Não, é o inverso da letra B. O ponto de fusão e o ponto de ebulição de uma substância pura é definido, né? É próprio para ela, tá bom? Não tem como ela em uma determinada situação ter um ponto de fusão e em outra situação ter outro ponto de fusão diferente. Não, são valores fixos, tá bom? Sofrer combustão. Nem todas as substâncias puras têm esse poder de sofrer combustão, né? Ou seja, quando muito aquecido pode provocar a mudança para a parte gasosa, né? Com alguns indícios de fumaça. Aí aqui na letra E, ser sólida a temperatura ambiente. Tem substância pura que em temperatura ambiente pode se encontrar no estado líquido ou gasoso, né? Então, essa letra B é realmente a correta devido a essa análise que a gente faz, né? Ela tem características próprias dela, né? Que só ela vai ter. Não tem essa questão de estar mudando essas características se houver outras situações, né? Então, como a gente falou, descarta a letra A, que nem tudo pode ser dissolvido em água. A letra C é o contrário da letra B, sofrer combustão, nem todas, e ser sólida a temperatura ambiente, não, ela pode se encontrar em outros estados físicos, tá bom? A gente agora, após analisar essa questão 21, a gente vai analisar agora a penúltima questão da lista, né? E foi até a questão 23, agora a gente vai analisar a 22. Algumas pessoas também entraram para tirar dúvida a respeito dessa questão 22, tá bom? Na temperatura de 595 graus Celsius e na pressão de 43,1 atm, o fósforo apresenta o seguinte equilíbrio. Fósforo, letra P, representa o elemento fósforo, né? Sólido violeta, fósforo líquido e fósforo gasoso. Esse sistema apresenta. Veja só, essa observação aqui a respeito de violeta é o tipo de fósforo, né? Porque o fósforo ele tem uma coloração, o elemento fósforo tem uma coloração, geralmente, inicialmente ele vai ter uma coloração branca e quando vai sofrendo aquecimento, quando ele vai sendo aquecido com elevação de maior temperatura, ele vai mudando a coloração e pode assumir para ficar com essa coloração aqui violeta, tá bom? Isso é só a questão da coloração, mas não influencia.
porque a gente tem que analisar os estados físicos em que esse elemento fósforo se encontra, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. O componente é um só, pessoal, é tudo fósforo, né? Então, o componente, então vai ser letra A ou letra B. Essas outras letras aqui estão tudo descartadas. Está falando tudo de 3 elementos. Fósforo é um elemento só, tá bom? Agora, em relação às fases, 2 ou 3, é só olhar os estados: sólido, líquido e gasoso. 3 estados, 3 fases, tá bom? Letra B, ok? Essa aí é mais simples, é só a gente analisar essa parte. E a última questão da nossa lista diz assim: uma amostra de água do rio Tietê, que apresentava partículas em suspensão, foi submetida a processo de purificação, obtendo-se ao final do tratamento uma solução límpida e cristalina. Em relação às amostras de água antes e após o tratamento, podemos afirmar que correspondem respectivamente a... Então veja, como era a água no início? Ele está dizendo que a água no início, né? Ele mostra aqui que a água no início era uma água, né, que tinha sujeira, teve que ser submetida a um processo de purificação, apresentava partículas em suspensão. Então, tinha os componentes essenciais da água, né, hidrogênio e oxigênio, e também outras partículas que faziam com que ela fosse considerada uma água suja, que ficava em suspensão. Partículas mais leves que ficavam na parte de cima da água, tá bom? Então a gente tem que analisar isso aí, né? Ele quer saber, antes estava assim e depois ela ficou uma solução límpida e cristalina, mas isso aí depois. O que é que aconteceu antes e o que é que aconteceu depois, né? Vamos analisar aqui de acordo com as alternativas, tá bom? Então nesse sentido, vamos olhar aqui, pessoal. Ele diz aqui, ó, como eu falei para vocês no começo, que havia partículas em suspensão, né? Ou seja, além da água, outros componentes. Certamente aí é uma mistura, né? A gente tem uma mistura heterogênea. Por que mistura heterogênea? Porque essas partículas que estavam em suspensão é porque não conseguiram se dissolver na água, não conseguiram se unir à água, né? A visualização mostrava mais de um elemento, mais de uma fase. Então nós temos mistura heterogênea aí porque eram elementos distintos que não conseguiam se unir, tá bom? E por que a segunda parte é homogênea? Porque ficou uma solução límpida e cristalina. Aquela sujeira, que a gente conseguia ver a separação da água e da sujeira, depois não existia mais, né? Ficou realmente só os componentes da água, uma mistura homogênea de hidrogênio e oxigênio, tá bom? Então, por isso que é a letra D. Ele fala lá em suspensão, como a gente disse, e depois ficou essa parte líquida, tá bom? Ok? Então, letra D. Essas outras estão descartadas porque vai falar de substância simples, não é substância simples, né? Então, tudo que falar de substância simples você descarta. Água é H2O. Nesse caso, ela é uma substância composta, né? Então, quando fala simples, já descarta. Descarta A, descarta B, descarta E. Fica só a análise mesmo de C e D, né? Então, o que diferencia é que está invertido. A primeira parte, a mistura era heterogênea, e a segunda parte, depois da purificação, ficou uma mistura homogênea, tá bom? A gente finaliza assim a correção das questões, né? E a gente tem alguns avisos e comunicados para passar, tá bom? Veja só, pessoal. Eu vou apresentar o desafio e antes da gente finalizar a aula, a gente tem uns avisos muito urgentes, tá bom? De extrema importância para que todo mundo acompanhe, tá certo? Então bora lá logo para o desafio, né? O desafio dessa semana diz assim: vocês têm aqui como um caça-palavras, uma cruzadinha, né, nesse estilo, e ele pergunta, aqui está repleto de letras D, I e A, né? Então a pergunta é, quantos dias você vê na imagem ao lado, ok? Então pode olhar
na horizontal, na vertical, na diagonal, para analisar direitinho. Lembro que vocês só podem responder uma vez, é bom analisar com calma, para vocês me dizerem quantos dias vocês veem na imagem ao lado, né? Tem a imagem aqui, olha com calma, direitinho. Quantos dias você vê nessa imagem, ok? Vocês entenderam? É o quê? É o quê? É o quê? Pois bem, pessoal, é só isso mesmo. É identificar aí quantos dias você vê na imagem e participa até terça-feira, dando sua opinião aí para ver se vocês vencem esse novo desafio, tá bom? Pronto, antes de encerrar a aula, vamos para alguns avisos. Para a semana que vem, a nossa pauta tem algumas alterações, né? Porque é o seguinte, amanhã, dia 8, vocês vão participar do simulado. Veja só, pessoal, vou dizer detalhadamente para que todo mundo não corra o risco de não participar por não ter entendido, tá bom? Então, o simulado amanhã é para começar às 13 horas, tá bom? 1 hora da tarde. E ele tem o período de até às 17 horas, 5 da tarde. Vocês dispõem de 4 horas, mas as questões são poucas. Vocês, olhando com calma, tudo detalhado, verificando o material que vocês têm, vocês, se gastarem, no máximo, gastam 1 hora e pouco. Eu estou dando esse tempo todo porque às vezes tem um problema de conexão, às vezes tem alguém que não vai começar logo no iniciozinho, né? Então tem um prazo maior. Mas assim, é um sistema programado. Então, vocês só podem começar depois que receber o link. E depois que der o horário de término, que é 17 horas, 5 da tarde, o sistema fecha e não tem como vocês mais fazerem, tá bom? E não tem como mais eu destravar ele não, porque ele é programado. Tá certo então? Então, esse simulado, vocês vão fazer o seguinte, pegue todo o material que vocês têm, que a gente trabalhou, está trabalhando aí nessas aulas virtuais, tá bom? Listas que eu sempre estou disponibilizando as correções para vocês também, né? Lista com correção, pode olhar essas videoaulas que a gente faz o debate das questões, anotações que vocês têm no caderno, tá bom? Fica com tudo prontinho aí, para quando for a partir de 1 hora, vocês clicarem no link. O link vai ser disponibilizado no grupo, tá bom? No grupo de vocês. Quando tiver faltando aí uns 5 minutos para 1 hora da tarde, eu vou disponibilizar esse link. Então, vou jogar o link lá no grupo, aí vocês clicam no link. Assim que vocês clicarem no link, já vai abrir direto lá na página do simulado. Tá bom? Quando abrir na página do simulado, vocês vão colocar o nome de vocês, não precisa o nome completo, é só os 2 primeiros nomes, tá bom? Porque tem pessoas que têm um primeiro nome igual. Então, vocês colocam os 2 primeiros nomes e tem a opção de clicar na turma. Vocês vão identificar lá qual é a turma de vocês, tá bom? Quando vocês fizerem o nome de vocês e a escolha da turma, começam as questões. Tem todas as orientações lá, bem direitinho. São questões para que vocês... São poucas questões, tá bom? E vocês vão clicando, é tudo muito claro, muito simples. Pode ir pesquisando pelo material que vocês têm, como eu falei. Quando vocês responderem todas as questões, vai aparecer uma opção lá para enviar. Aí vocês têm que enviar, porque se não enviar, aí não valeu de nada, tá bom? Vocês têm que enviar. Quando vocês colocarem para enviar, vai aparecer a opção para que vocês vejam a quantidade de acertos que vocês tiveram, tá bom? Quantas questões vocês acertaram, quantas questões vocês erraram e quais foram essas questões, tá bom? Eu disse e seguro que vai valer uma pontuação, só que a gente não sabe ainda qual é a pontuação ao certo, por conta que nós não fomos liberados ainda, tá bom? Não tivemos orientação ainda para passar atividades avaliativas. Então, ela é uma atividade que vai valer uma pontuação e eu vou ver pela quantidade de acertos que vocês vão ter, vai ficar anotado no meu rascunho. E quando a gente voltar aqui e puder transformar isso em pontuação, eu transformo de acordo com a quantidade de acertos que vocês tiveram, tá bom? É tudo muito simples, tranquilo, pelo material que vocês têm, dá para vocês acertar o simulado completo, sem nenhum problema, tá bom? É uma ferramenta boa, interessante e que a gente certamente vai estar utilizando outras vezes. Não é obrigado toda vez que a gente for fazer ser avaliativo, né? Tá bom então? Então, conto com compromisso
e a participação de cada um. Vamos, né, divulgar isso aí no grupo, vamos estar acompanhando o grupo para a gente ver esses avisos, tá certo? Então, amanhã, a partir alguns minutinhos antes das 13 horas, coloca o link, vocês clicam, faz todo o procedimento e envia, certo? Aí o que é que vai acontecer? Como vocês vão fazer isso amanhã, amanhã não vai atividade para casa não, é só o simulado, tá bom? Aí eu volto e na próxima quinta-feira, dia 14 no caso, né? Eu vou fazer a correção das questões de simulado com vocês. Porque às vezes você acertou uma ou errou uma e não está entendendo por que é que errou, né? Então é importante a gente também fazer essa correção debatida, tá bom? Porque lá vocês só vão ter acesso à quantidade de acerto e de erro, tá certo? E aí a gente faz na próxima quinta, dia 14, essa correção, tá certo? Espero que vocês participem direitinho do simulado e não vai ter atividade, né, para casa essa semana. A gente só volta com a atividade para casa só a partir agora do dia 15. Mas vamos lá, pessoal, nosso compromisso de amanhã é um simulado, que era uma participação muito boa, tanto do primeiro B quanto do primeiro C, tá bom? Fica o material lá, eu não posso, ao longo do simulado, tirar dúvida de ninguém, tá bom? Vocês têm que fazer as pesquisas dos materiais que vocês têm, ok? Se por acaso você estiver respondendo, a internet cair, depois voltar, aí tem problema não, vocês podem acessar o link novamente. Aí alguém respondeu todas as questões, enviou. Aí quando enviou, aí disse, eita, eu vou responder de novo porque eu errei alguma. Não pode. Quem fizer tudo que enviar, aí só pode enviar uma vez. Vocês podem até enviar outras vezes, mas lá só vai ser considerada a primeira vez, tá bom? Então olhe com calma, aproveite o tempo tudo direitinho e certamente vocês têm totais condições de acertar o simulado completo, tá bom então? Então agradeço a paciência, a atenção, espero que a gente volte a se encontrar o mais rápido possível nas nossas aulas presenciais, tá bom? Valeu, um abraço a todos, obrigado pela participação aí, viu?